Caríssimos irmãos e irmãs, bom povo desta paróquia, povo a quem eu posso chamar de amigos e também de irmãos de caminhada. Como que Deus faz na nossa vida maravilhas, como que é interessante quando Ele age nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, e nos elege, nos consagra para sermos profeta. Estava vindo para Lambari, pensava como que Deus foi bom para comigo, me enviando para o estágio pastoral no ano de 2013, 2014. Como que é bonito a gente perceber que Deus age, nos dá essa maturidade vocacional, essa fortaleza de poder perceber que Ele está conosco e também estar à frente de uma comunidade e de a cada dia também poder ser a pessoa de Cristo. Em cada momento, o padre é convidado a ser Jesus, a ser pastor. Não somente no altar, mas o padre, ele é desafiado a ser o próprio Cristo. Não igual a ele, mas ser sempre sinal do Senhor, do Cristo bom pastor. Noite essa especial para mim de gratidão e também de oração a essa comunidade paroquial. Que Deus possa sempre fortalecer cada um de vocês e gratidão pela amizade, pelo apoio e também pelas orações. Papa Francisco nos falou em uma de suas catequeses sobre a Eucaristia, que a Santa Missa, que a Eucaristia é o grande tesouro da nossa igreja, aonde nós devemos sempre investir toda a nossa vida e também toda a nossa história. Tesouro este que nós devemos guardar, devemos a cada momento vivenciar na nossa vida cristã. Não tem como ser cristão sem Eucaristia. Ah, padre, mas e aquela região que não tem missa? Aquela região nós temos missa diária, nós temos a presença do sacerdote. Eu refletia domingo com a comunidade que comungar do Cristo é também poder transfigurar, manifestar na nossa realidade. Manifestar a bondade, a esperança, o amor, aquilo que nós temos de melhor em nossos corações. Jesus nos convida, após participarmos da Eucaristia, manifestar a sua glória, pelas nossas atitudes e também pelas nossas palavras. Liturgia da palavra desta noite também vem nos ajudar a refletirmos um pouco mais sobre a vocação. Primeira leitura nós temos Moisés, no Evangelho nós temos Pedro, o homem audacioso, querendo também, como Jesus, ter o poder de andar sobre as águas. Nós devemos também a cada momento sentir o chamado do Senhor na nossa história e também na nossa vida. Como que é interessante, Deus nos chama, Deus nos atrai para si. Deus não me chamou para celebrar missa.
Deus me chamou para uma vocação específica. Deus não te chamou para ser leitor, para fazer leitura na missa. Deus nos chama para a eternidade. E aqui na terra nós saboreamos um pouco daquilo que nós vamos contemplar no céu. Deus nos chama a vivermos perto dele, a caminhar também rumo ao céu. Quando nós temos a consciência desse chamado, que o Senhor nos chama, que o Senhor nos convoca, que o Senhor a cada dia está vigilante, está também torcendo por cada um de nós, nós enfrentamos os desafios, nós enfrentamos as marés, o mar bravio, ou seja, Deus nos chama, Deus nos atrai para si, para vivermos uma bonita história de amor, que às vezes também passa pelo sofrimento, que às vezes também passa pela renúncia, às vezes passa também por incompreensões, mas por que largar tudo, estar com Deus? E às vezes parece que nós perdemos tudo. Mas Deus sempre nos fortalece. O Espírito Santo sempre nos ilumina e renova a nossa vocação, para que nós possamos sempre permanecermos fiéis ao Cristo que nos chamou. Então Deus nos chama para algo grandioso, para a eternidade, para o céu, para vivermos plenamente com Ele na eternidade. Por isso que nós precisamos sempre perceber que quem nos chama é Ele. Quem olha nos nossos olhos é o Cristo bom pastor. E quem nos fortalece também é o próprio Senhor. E assim mesmo com os desafios nós conseguimos caminhar. Mesmo com as nossas limitações, o Senhor vem ao nosso encontro, nos forma, nos modela e nos faz filhos dignos do seu amor. Ao olharmos para a primeira leitura, nós percebemos um pouco também desse chamado do Senhor. Deus chama a quem Ele quer, na hora que Ele quer e no momento que Ele deseja. Parece que na primeira leitura nós observamos que Maria e Araão estavam criticando as atitudes de Moisés. Estava à frente do povo, estava falando em nome de Deus. Não conseguiram compreender naquele homem chamado por Deus para caminhar à frente do seu povo. Deus chama a quem Ele quer. Jesus, na última ceia, também chamou quem Ele quis. Jesus também continua a chamar quem Ele deseja. Ele sopra, Ele sussurra em nossos corações o seu chamado de amor. Por isso que às vezes nós não precisamos preocupar se Deus chamou fulano, cicrano. Nós precisamos sempre compreender que Ele chama a todos. Às vezes pessoas mais inteligentes, sábias, chama pessoas também mais simples, que não entendem e também não conseguem nem ler a palavra de Deus. Mas quando a gente se depara com essas pessoas, a gente percebe a sabedoria, a grandeza divina que essas pessoas carregam no coração. Quem somos nós, como Maria e Araão, para dizer para Deus quem Ele chama ou não? Nós precisamos compreender o chamado de Deus, não somente na nossa história, mas também na vida das outras pessoas, que nós somos convidados também a fazermos, a tornarmos comunidade de amor, de dons, cada um com a sua qualidade, cada um com o seu dom que deve ser sempre ofertado na nossa comunidade. Ah, mas aquela pessoa canta tão bonito, eu queria cantar igual a ela. Nossa, aquela pessoa faz isso, eu queria fazer igual a ela. Ser chamado a uma vocação é também reconhecer o seu lugar. Deus não nos chama para tudo. Certa vez eu fui celebrar numa comunidade, a pessoa, padre, faltou leitor, então o senhor canta.
Falei, não canto. Quem canta é a comunidade, são os músicos, é o ministério. Ou seja, cada um de nós temos algo a oferecer. E nós também devemos compreender na nossa vida e também na nossa história. Como que é bonito quando Jesus chama os seus discípulos. Homem simples, homem às vezes de cabeça dura. A gente percebe Pedro, que às vezes teve conflito com Jesus, que às vezes estava diante de inquietações dentro do coração, negou o próprio Senhor, mas quando a gente vê o final da vida de Pedro, a gente vê um homem grandioso, um homem que realmente foi pedra, foi alicerce para a igreja de nosso Senhor. Compreendamos o chamado de Deus na nossa vida e também na vida daqueles que estão na nossa comunidade, para que nós não possamos ficar comparando vocação. Lembremos, o Senhor nos chama a ser servo, a sermos humildes, a sermos discípulos, ou seja, estarmos a caminho do seu amor e também a caminho da ressurreição. Deus chama Moisés para uma vocação específica, para estar junto da comunidade, para liderar o seu povo. E se a gente for perguntar, para que Deus nos chama hoje? Eu fico me perguntando como padre, para que Deus me chama? Para que Ele me chamou? Será que apenas para celebrar missa? Deus nos chama para o amor, para que nós possamos fazer da nossa vida uma vida que vale a pena ser vivida, cheia de amor, cheia de carinho. Quantas e quantas vezes, quando nós não compreendemos isso, a gente tenta parar pelo caminho. Estou cansado, não tem sentido. Mas por quê? Eu me cobro muito isso às vezes, quando celebro 4, 5 missas no domingo. Eu preciso celebrar cada missa com carinho, mesmo no cansaço. Domingo à noite faltou voz, porque enfrentei poeira, enfrentei missa, era a minha 5ª missa, e já não falhava a voz. Ou seja, a gente precisa entender o porquê disso, o porquê do chamado, para nós não começarmos a questionar o próprio Deus e também a vocação do próximo. Nós estamos juntos, no mesmo barco, na mesma caminhada de fé. Como que é bonito, louvável, quando nós reconhecemos a vocação do outro. Quando a gente percebe que as pessoas realmente doam a vida pela igreja. Como que é bonito quando a gente percebe uma pessoa identificada com o seu chamado. A gente percebe de longe e a gente fala, que beleza, aquela pessoa faz com tanto amor que resplandece diante dos olhos e também da comunidade. Nós possamos também sempre perceber isso nos outros, elogiar a vocação do outro. Que para nós possa ser simples, mas que para o outro é sacrifício. Moisés, grande homem, humilde, ele foi chamado por Deus, uma vocação específica. E Deus continua a sempre chamar os seus escolhidos, a quem Ele quer atrair para si. No Evangelho também a gente tem este tom vocacional. Nos fala de barco, nos fala de tempestade, Jesus encorajando os seus discípulos. E quantas vezes na nossa vocação, na nossa história, no matrimônio, no leigo, parece que na nossa vida está uma tempestade. E parece que o barco vai afundar. Parece que o negócio não vai para frente. Mas nós precisamos perceber que o Senhor está conosco. Que Jesus também está na nossa vida e também fortalece a nossa história. Por vezes nós vivemos uma vocação muito romântica. Mas na verdade é sacrifício. É doação. Por isso que a gente precisa entender o nosso chamado. Para que este sacrifício, essa doação, vire amor,
vira entrega e também vire doação total ao Senhor. Que ousadia de Pedro poder e querer andar sobre as águas. Jesus chama a Pedro. Na Bíblia, no Evangelho, o mar significa a escuridão, significa a tristeza. Só Jesus, só nosso Senhor consegue dominar a tempestade, a tristeza e também a escuridão. E eu estava refletindo com esse Evangelho. Às vezes nós falamos, nossa, faltou fé para Pedro. Mas se fosse você, lá no barco, Jesus te chamasse, você teria fé suficiente para chegar até nosso Senhor? Eu me questionei. Será que eu teria fé suficiente para andar sobre as águas e chegar até nosso Senhor? Mas Pedro foi ousado. E às vezes, na nossa vocação, falta um pouco dessa ousadia. Mesmo que às vezes nós erramos, mesmo que às vezes as nossas limitações superem a nossa fé. Mas nós precisamos encarar a nossa vocação, sermos ousados, enfrentarmos a tempestade e às vezes o barco estiver afundando, gritar socorro. E lembrar que sempre Jesus estende as suas mãos a todos nós. Isso é bonito. A pessoa que é chamada é convocada a ser diferente, a ter algo especial em suas vidas. Que nós possamos também sempre recorrer a nosso Senhor, quando a nossa vocação também tiver uma tempestade, tiver às vezes falta da graça de Deus. Nosso Senhor sempre estará conosco, nos fortalecendo, sempre estará conosco, nos dando coragem. Moisés, Pedro e agora, na terceira parte, Maria. Maria que se coloca como serva, é o nosso tema desta noite. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria também reconhece o chamado, Maria também se faz serva, Maria também se coloca a caminho. Ou seja, faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça o que o Senhor quiser da minha vida. Eu sou apenas uma serva, estou a caminho do seu amor. Nós também precisamos aprender com Nossa Senhora. Fazer-se servo, obediente, deixar Deus agir em nossa vida. Às vezes nós vivemos num mundo que nós queremos fazer os nossos caprichos, as nossas vontades. Um mundo que às vezes nós observamos que nos dá essa potência de poder fazer aquilo que nós quisermos. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Mas nós precisamos de muita oração, de humildade, para também, como Maria, sermos vocacionados ao serviço e ao amor. Como que é belo identificar com a vocação, sermos servos de Deus e contarmos com o seu auxílio em nossa vida. Imaginemos nós sem a graça de Deus, imaginemos nós sem o auxílio do Senhor. Maria se faz serva, Maria se faz obediente, Maria se coloca a caminho, não para resplandecer a sua beleza, mas a beleza do próprio Cristo, do próprio Senhor. Maria se faz serva ao ponto de deixar o protagonismo para o próprio Senhor. Ao longo do tempo, parece que Maria, ela vai deixando nosso Senhor caminhar com as próprias pernas, vai deixando Jesus sendo o verdadeiro protagonista de sua história. E vai se colocando como a mãe que mesmo de longe acompanha o seu filho. Ela entende o seu lugar, ela entendeu a sua vocação. Que nós possamos sempre na nossa vida podermos entender a nossa vocação, o nosso chamado,
perceber também que Deus chama outros para a sua messe, para que nós possamos sempre juntos fazer que o reino de Deus aconteça na nossa história e também na nossa vida. É muito bom se sentir chamado por Deus. É muito bom poder perceber que o Senhor conta conosco, mesmo diante das nossas limitações e fragilidades. Eu falei isso também lá em Eloy Mendes, pelo Dia do Padre. O meu maior desafio como padre e também como seminarista não foi estudar, acordar cedo, mas quando a gente depara com as nossas limitações, com a perfeição de Cristo, e nós somos convidados a sermos como Cristo, parece que tem aí alguma coisa que nos mexe e que nos faz repensar um pouco a vocação. Cristo, o homem pleno e perfeito, chama pessoas imperfeitas para segui-lo